Olá, gente! Meu nome é Antônia e hoje eu vou falar com vocês um pouquinho a respeito do Barroco e vamos conversar um pouco a respeito do que foi este movimento cultural, né? Do que foi esse movimento social que aconteceu e artístico, né? Que aconteceu aí neste período. A gente vai ver, falando a respeito do Barroco, que não foi só uma escola literária, como a maioria das escolas são, né? Apenas movimentos que repercutem na literatura. Mas a gente sabe que toda literatura, que toda escola literária, né? Ela tem grande influência da sociedade. Então, assim, isso aí a gente já sabe que, de acordo com o contexto histórico do momento, vão surgir características que vão representar o estilo de uma escola literária. E com o Barroco não seria diferente, mas esse movimento, essa escola, né, essa visão foi tão marcante que não só mudou e moldou, na verdade, as características da literatura, como da arte de maneira geral. A música, artes visuais, né, artes plásticas, arquitetura. Então, assim, a gente vai perceber que o Barroco, ele foi, na verdade, um momento social e cultural, né? Tanto que o período dessa escola literária é conhecido como período barroco. O período social, de fato, foi um período barroco, porque o Barroco, ele virou um espírito. Às vezes você vira e fala assim, nossa, você tá tão barroco hoje. Virou um espírito, virou uma qualidade do indivíduo, né? Enquanto as suas características e qualidades, enfim. Aí a gente vai começar a falar sobre o contexto histórico, né? Como eu disse, a gente sabe que tudo que surge na literatura tem a contribuição do que estava acontecendo socialmente. Bom, lembrando e pensando no quientismo que estava acontecendo na Contra-Reforma, né, da Igreja Católica, toda aquela confusão de é o homem que está no centro ou é Deus quem está no centro de tudo. Então, tudo isso, todo esse momento é o momento do Barroco, é o momento que surge o Barroco. Toda essa confusão dá início a isso. A igreja, ela está atrás de conseguir conquistar seus fiéis. Então, ela vai usar dos seus recursos, né, a partir da Contra-Reforma, para poder atrair novamente esses fiéis para a sua igreja, para poder reconstituir o seu poder. Então, através daí, né, que a gente vê aquelas igrejas belíssimas que foram construídas no período barroco, justamente com esse intuito. Elas são grandiosas, elas são riquíssimas, para mostrar que Deus era grandioso, que Deus era riquíssimo, e para mostrar essa glória, né, que Deus tinha na vida das pessoas. Então, ela construiu com o intuito disso, de conquistar esses fiéis e de mostrar que Deus era poderoso e era Ele, obviamente, o centro de tudo. Bom, com isso temos também o grupo da Companhia de Jesus, que a gente sabe que são foram grupos de jesuítas, né, que vieram para o Brasil de Portugal com o intuito de catequizar todos os índios que estavam aqui, todo o povo que habitava aqui. E a Companhia de Jesus, ela é responsável, né, por todo o ensino daquela época. A maioria da população que habitava aqui era analfabeta ou não sabia ler, né, de acordo com o que consideravam certo. Então, eles possuíam todo o poder de acordo com o que eles iam ensinar e catequizar mesmo, de fato. E todo o espírito de inquisição que estava acontecendo na Espanha, em Portugal, posteriormente, vai trazer também as necessidades, né, que vão levar as características do contexto histórico para o Brasil também, neste momento do Barroco. E aí a gente vai pensar que as maiores influências, né, que o Brasil teve para
ter o movimento barroco aqui também foi justamente a Espanha e Portugal. Foram as maiores influências para isso acontecer, para isso refletir aqui também. Levando em consideração que a igreja está tentando reconstituir seu poder, né? E aí, levando em conta esse espírito de repressão, esse espírito de angústia que o homem no sentido ser humano, né, barroco, está vivendo ali naquele momento, vão surgir todas as características, né, mais marcantes. Óbvio que se a gente for pontuar, vão ter inúmeras outras, mas a gente traz as mais marcantes deste período. Na própria imagem, a gente pode identificar toda a angústia, né, do momento. A igreja está em ruínas, os anjos estão ali logo acima, está tendo um tumulto ali embaixo, tem um grupo de servos que estão, né, voltados para Deus, os seres humanos estão devastados, as pessoas estão devastadas. Então isso tudo é o espírito barroco, é isso que vai transformar o barroco em barroco. E aí a gente já vem pro primeiro ponto, que é a valorização dos detalhes. Neste momento, né, que está vindo do Renascimento, no caso lá na Europa, está vindo do Renascimento, eles vão considerar que os detalhes eles são muito importantes. Eles vão considerar que a linguagem mais rebuscada ela vai atrair mais as pessoas. Então, por isso, eles vão valorizar muito os detalhes nesse sentido aí, né, de atrair através daquele exagero, daquela perfeição, daquela coisa que é incerta e que ninguém conhece direito, que são, né, as palavras mais rebuscadas e tudo mais. A partir disso, né, tem também dualismo e contradições, que é justamente esse conflito, essa angústia que o homem tem com o corpo e com a alma, com ele e com Deus. É justamente o divino contra o profano. O homem barroco ele vai viver de fato essa indecisão. A pessoa barroca ela vai viver esse conflito interno de ser religioso, mas ser também de carne, mas ser também uma pessoa que tem prazeres, uma pessoa que precisa sentir esses prazeres. Então o homem vai viver sempre em conflitos. Será que eu vou colocar Deus, o homem barroco, né, nesse sentido, será que eu vou colocar Deus no centro da minha vida ou será que eu vou me colocar no centro da minha vida? Então ele sempre vai viver esse conflito. A gente vai perceber características artísticas da obscuridade, complexidade e sensualismo. Tanto nos textos escritos, né, que a gente percebe esses traços de obscuridade, porque é muito angustiante viver tudo isso, complexidade por causa das palavras rebuscadas e por causa de toda essa angústia, e sensualismo, porque é um texto meio que confessional. Olha, eu vou colocar aqui no meu texto todos os meus desejos, e acaba que tem também esse traço, né, de sensualismo. E tanto nas obras visuais, né, que a gente repara todas as cores mais fortes, né, a complexidade da imagem, tudo muito conflituoso, né, são traços que marcam a obra barroca de maneira geral. As músicas que elas têm um ritmo mais pesado, enfim. Bom, cultismo e conceptismo, aqui nada mais é do que o jogo de palavras e o jogo de ideias. O cultismo no sentido de usar esse jogo de palavras para se conseguir o que quer. E o conceptismo da mesma maneira. É um jogo de ideias. Um jogo de ideia muito marcante, né, que a gente conhece mais, é a retórica. É usar a retórica para poder se chegar a uma reflexão, por exemplo. O que é retórica? É fazer perguntas ou levar a questionamentos que não precisam de respostas, que é só para você refletir dentro de si. Porque às vezes a resposta é até óbvia, mas é para gerar mesmo esse conflito, é para conflitar ainda mais, é para você refletir ainda mais.
né? Então o jogo de palavras e o jogo de ideias são utilizados comumente para o autor, né, conseguir o que quer ali a partir do texto. E figuras de linguagem, metáforas, né, hipérboles, que são os exageros, antíteses, que são as próprias contradições dentro do texto. Então a gente vai ver diversos jogos, figuras de linguagem dentro dos textos, dentro dos poemas, dentro das prosas. A gente vai perceber isso claramente. O espírito barroco está fixado nisso, né? A partir disso são as mais importantes. É óbvio que tem várias vertentes, várias outras ramificações dessas características, mas de fato vocês vão conseguir perceber claramente essas características aí que foram mencionadas. Bom, eu trouxe aqui alguns principais autores que comumente é falado em vestibulares, óbvio que tem alguns outros, né? Mas eu trouxe os mais falados porque é o que nos interessa de fato para né, o cursinho. Bom, o primeiro, Manuel Botelho de Oliveira, né? Ele é o primeiro poeta nascido no Brasil que publicou um livro. Então, ele nasceu na Bahia. Ele era um poeta baiano, né? E ele é considerado o mais antigo não, perdão. Ele é considerado o primeiro poeta brasileiro que conseguiu lançar um livro, né, em vida, na verdade. Então, outra coisa que eu não tinha mencionado, né, anteriormente, é isso, é que o Barroco é a primeira escola literária que vai trazer escritores brasileiros, né, propriamente ditos. Até o quintismo a gente tem outros autores, né? A gente tem um período no Brasil, mas não são autores que nasceram e cresceram no Brasil. A partir do Barroco a gente tem esses autores propriamente brasileiros, né? E Manuel Botelho de Oliveira é um deles. Ele nasceu e foi criado no Brasil, obviamente que estudou fora do Brasil, né? Mas é um autor brasileiro, foi um poeta brasileiro. Bom, Bento Teixeira, esse sim é considerado, né, o poeta brasileiro mais antigo. Ele escreveu Prosopopeia, né, que é considerado, esse livro é considerado o primeiro documento poético com referência local brasileira. Só que, né, que foi esse livro foi publicado só depois da morte de Bento Teixeira. Só que há especulação de que Bento Teixeira não é brasileiro, que ele nasceu em Portugal e que ele havia mentido a sua nacionalidade, né? Então, assim, existe o comentário de que ele é o poeta mais antigo, né, brasileiro, mas existe também essa especulação de que ele, na verdade, é português e não é brasileiro. A gente percebe claramente nos textos dele o uso de exageros, ainda mais nesse texto Prosopopeia, que é o único texto da vida dele, né? Em vida foi a única coisa que ele escreveu, foi Prosopopeia. E a gente vai perceber alguns traços de religiosidade, metáforas, hipérboles, as figuras de linguagem presentes, né, no seu texto. E eu não falei isso do Manuel Botelho, mas a gente percebe também religiosidade, né, nos seus poemas, todo o arrependimento desse homem barroco. Gregório de Matos é o mais conhecido nome, né, da literatura barroca. Ele foi um poeta conhecido como Boca do Inferno, porque ele não media palavras para dizer o que pensava, e por isso ele causou muita polêmica enquanto esteve vivo, né, porque
Na verdade, durante sua vida ele não foi reconhecido, ele era conhecido como Boca do Inferno, mas só após sua morte, né, que seus escritos foram ganhando espaço. Ele é um poeta, foi um poeta satírico, lírico, religioso e erótico, eu esqueci de colocar ali. Então, assim, a gente vai encontrar muito presente em Gregório de Matos aquele traço do conflito do homem e Deus. Ele, na maioria de seus poemas religiosos, ele coloca assim: eu estou arrependido, mas eu sei que eu vou pecar novamente. Então, ele traz esse conflito claramente em seus poemas, né? Esse conflito entre o divino e o profano. Ele sabe que Deus existe, ele sabe que Deus é maior na vida dele, na vida do universo, só que ele sabe também que ele vai pecar novamente. E ele se arrepende disso, mas ele sabe que Deus vai perdoar ele, pela grandiosidade de Deus. Então, em Gregório de Matos a gente percebe claramente esse conflito do homem barroco. Por fim, eu trouxe para vocês Padre Antônio Vieira, que é um autor português, né? Mas que é bastante falado, principalmente nos vestibulares, e porque ele fez parte da Companhia de Jesus, então ele escreveu sermões, né, para catequizar o povo indígena. E aí ele usa muito aquele jogo de palavras, aquele jogo de ideias que a gente tinha mencionado anteriormente, e muita figura de linguagem. Ironia, metáfora, antítese, tem de tudo no texto dele. Ele usa muito, ele é o maior jogador de palavras, se a gente pode usar esse termo. Os textos dele são muito inteligentes, são muito trabalhados, e é toda aquela coisa do detalhe mesmo que o barroco tem, né? Mesmo sendo de Portugal, ele é muito importante para a nossa literatura também. E, inclusive, essa obra, né, Sermão de Santo Antônio aos Peixes, de Padre Antônio Vieira, é uma obra para a primeira fase do país desse ano, né, 2020, que vai ser realizada em 2021. Então, é muito importante vocês terem conhecimento também do Padre Antônio Vieira. Eu coloquei as imagens lá no início, mas elas estão na ordem em que eu fui falando aqui, para vocês não se perderem, conhecer o rostinho de cada uma dessas personalidades que a gente falou aqui. Bom, então a gente tem no final várias curiosidades, né? E algumas delas aqui. Em nenhuma época se produziu um número tão grande de igrejas e capelas, estátuas de santos e monumentos sepulcrais. Em nenhum momento da história, né, se produziu tantas igrejas e imagens cristãs, né, como foi no Barroco. Porque a gente percebe a partir daí que o Barroco foi uma arte eclesiástica que desejava propagar a fé católica. Ela surgiu com o intuito de propagar a fé católica, de fazer um merchan mesmo para a sociedade, falar, ó, vem para a igreja porque é o catolicismo que é a casa de Deus, né? É aqui que é a casa de Deus. Olha como é grandioso, olha como é rico, olha como é poderoso estar aqui. É porque é assim que aqui é a casa de Deus. Então é aqui que vocês têm que ficar. Bom, eu espero que vocês tenham compreendido, eu espero que vocês tenham gostado. Podemos tirar mais dúvidas nas socializações. Para a gente finalizar, eu trouxe algumas obras de Aleijadinho, que foi um artista barroco brasileiro, mineiro, né? Que existem obras dele até hoje em Ouro Preto, e que é uma grande influência aí desse período barroco aqui para o nosso país.
E além também da música que está sendo usada de fundo, que é uma música barroca, né? E a música é Magnificat, de Manuel Dias de Oliveira. Então, também foi produzida nesse período. Eu quis focar no Brasil hoje para a gente ver quão rico esse período foi aqui também.